Vou pedir, queridos, que vocês abram comigo no Salmo 42. É um salmo, eles falam didático, né? É um salmo que nos ensina, na verdade, esse salmo. Ele é um salmo que nos orienta. Então diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do 1 ao 13. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de ti, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo. Onde está o seu Deus? Recorde-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cânticos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatida, minha alma? Ele pergunta. Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está minha alma. Por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitam sobre mim. Contudo, durante o dia, Senhor, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Que coisa linda. Declara a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção sobre a opressão dos meus inimigos? Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, que questionam sem parar. Onde está o seu Deus, meu Pai? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Ó minha alma, por que te martirizas, o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Um Deus tremendo, poderoso. O Deus da misericórdia, que nos renova cada dia, cada manhã. E eu quero começar dizendo, queridos, que o homem, nós somos formados do quê? Corpo, alma e espírito. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1,19 diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Deixa eu explicar uma coisa antes de eu falar um pouco da alma. Já começando com a alma, na verdade. Nós sabemos que a alma ela é parte que sente as emoções, ela raciocina e tem vontade, né? A alma, ela é a essência de quem nós somos.
O nosso corpo está sujeito às regras do pecado. O nosso corpo físico. E por isso está destinado o quê, queridos? A morrer. O espírito volta a Deus. Mas a alma é a essência de quem nós somos, como eu disse agora há pouco. E ela sente todas as emoções. A nossa alma, ela tem sede de Deus, ela precisa ter. Porque a nossa alma, ela que faz a escolha, sabia? A nossa alma tem que escolher. Entre Deus, ela tem que escolher o que ela quer. A nossa vontade está na nossa alma. Então, ela escolhe. Ela tem essa opção. E Deus nos criou, né? Corpo, alma e espírito. E a nossa alma, é como estava dizendo, ela tem essa necessidade de Deus. A nossa alma precisa ser tratada por Deus. A nossa alma precisa de tratamento. Os irmãos concordam? Os irmãos estão entendendo? Estou um pouco repetitiva, né? Ainda diz assim, Jesus morreu na cruz por cada alma. Por que Jesus morreu, padeceu na cruz? Por cada alma, individualmente. Cada alma, cada um de nós individualmente temos uma alma. E Jesus morreu na cruz do Calvário por cada uma das almas. Amém? Queridos, eu tenho o costume de dizer que a noite vem. A noite vem. Não é isso? A noite chega para todos nós. Achei interessante que essa palavra, eu estava ali nos meus afazeres na loja e de repente comecei a escrever algumas coisas. Comecei a escrever, parei tudo, fui lá escrever algumas coisas. E o tempo passou, não tinha nem escala, ainda não tínhamos nem a escala para pregação. E passou uns dias, eu peguei um Uber, estava retornando de um lugar com Uber. E era uma mulher, né? E até ela começou a conversar, eu falei, é uma serva de Deus, né? Porque ela falou assim, ela estava fazendo uma senhora já de meia idade, mas estava fazendo faculdade, começou a contar para mim. E que, até falando que as coisas estão difíceis. Ela falou, e às vezes a gente à noite, né, acorda com tanta coisa na cabeça, ela falou para mim. Tanta coisa que tira o sono da gente. Ela falou, interessante que quando a gente amanhece, ela falou, parece que o problema não era tão grande como na noite. Como à noite. Eu me lembrei uma vez que o pastor Heber testemunhou, e ele falou assim, a noite vem, eu guardei isso, é verdade, pastor. A noite vem. E a noite ela traz muitas vezes temor, ela traz medo. A noite muitas vezes ela traz angústia. Mas o dia amanhece, o dia vem. Não é verdade? Aí a gente vai ver que aqueles problemas que ficou encucado à noite, talvez nem dormiu. Você vai ver que ele tem solução. Que ele não é tão tenebroso como durante o dia. Parece que ele é mais leve. Não é assim, querido? Será que é só comigo isso? Será que acontece só comigo? Eu tenho aprendido, sabe, que quando começa assim à noite, eu já levanto, vou lá para um quartinho e começo a falar com Deus, né? Já começo a falar com meu Deus. Muitas vezes também eu creio que Deus permite para que nós, né, tenhamos um tempo de comunhão à noite com o Senhor. Para que tenhamos um tempo de oração. Isso é muito bom, queridos. E as coisas acontecem, muitas vezes vem mais rápido do que a gente espera. Parece que chega mais rápido, pastor Edson. Chega mais rápido, não tem muita fila à noite. Então a gente tem que estar atento àquilo que Deus quer trabalhar. Mas realmente é isso. Eu até pensei que fosse uma serva de Deus, né? Comecei a conversar com ela.
Mas ela falou de Deus até falou, mas com as expressões de alguns vocabulários que ela usou, eu falei, não, não me representa, infelizmente, né? Não me representa. Mas, queridos, olha, nós estamos falando, então, da alma. É interessante notarmos que esse clamor que nós lemos aqui, né, do salmista, na verdade, nós não sabemos quem foi Nós sabemos que foi escrito pelos filhos de Corá. Corá foi aquele que foi rápidas pinceladas, foi engolido pela terra, né? Ele estava criando problema ali na época de Moisés, e a terra se abriu, engoliu toda a família, e 2 filhos dele, se eu não me engano, os 2 filhos deles foram poupados, né? Então eles eram responsáveis, né, pelo louvor, né, pelos instrumentos, talvez ali no templo, né? Mas assim, a Bíblia não relata quem é que escreveu esse salmo, né? Realmente foi uma composição, né? Um poema, uma composição. Mas quem é que escreveu, não se sabe. Mas acompanhando alguns teólogos, né? Alguns eruditos, homens de Deus, eles dizem que a expressão cheira a filho de Jessé. Quem é? Davi, né? Eles falam que a expressão toda desse salmo nos remete a Davi. E bem provável que quando Davi, que quando Davi deve ter escrito esse salmo, é isso mesmo? Devia ser na época que ele estava fugindo, né? Estava sendo perseguido pelo próprio filho Absalão, e ele teve que ir para o deserto, né? E Davi, ele se queixa disso. Ele se queixa, por quê, queridos? Ele sente falta. Olha aqui, ó. As circunstâncias impedem que o salmista se reunia com o seu povo no templo para adorar a Deus. Esse era um prazer do salmista, né? Ir ao templo e adorar a Deus, e ele sentia falta disso. Ele não podia ir mais, né? Ele estava passando, que a gente vê aqui, por um momento difícil, por um abatimento de alma. Mas, queridos, na verdade, ele compreendia tudo isso. Por quê, queridos? Ele não estava, quando ele trata que ele não estava tão preocupado com os inimigos dele, com aqueles que o perseguiam, né? Mas ele estava sentindo falta de Deus, de estar junto com o seu povo, de estar em adoração com o seu povo. O tempo que ele tinha de buscar a Deus, porque foi cortado isso. Ah, mas ele não podia buscar ali? Sim, com certeza. Que eu creio que foi até onde ele deve ter escrito esse salmo, não sei. Mas o salmista aqui, esse salmista, não sei também se é Davi ou não. A alma dele tinha sede de Deus. Era isso que ele buscava. Ele estava buscando. E é interessante que o Salmo 42 nos traz a ideia de um homem saudoso, né? De se reunir com o seu povo no templo, com as circunstâncias, onde as circunstâncias o impediu. Mas também, ao mesmo tempo, nós vamos trazer para nós. É a voz do cristão abatido de alma, queridos. Esse salmo, ele representa a nossa voz. E é isso por isso que é um salmo erudito. É um salmo que ele vai trazer para nós, ele traz para nós como lidarmos com essa situação. Porque o cristão abatido de alma, ele também deseja ardentemente a renovação da presença divina. Lutando com suas dúvidas, não é isso, queridos? E temores.
contudo ainda mantendo-se em pé pela fé no seu Deus. Não é? O que nós podemos dizer desse salmo? Aqui está falando um abatimento de alma. Um abatimento de alma, o que ela representa? O que significa? Né? Eu procurei no dicionário bíblico, significa o quê? Nós estarmos prostrados, enfraquecidos, desanimados. Mas hoje é uma delicadeza, não é, pastora? Para tratar esse assunto. E nós vemos que esse assunto, queridos, que muitas vezes a gente não quer citar por depressão, falar depressão, porque nada mais é do que isso. Ele estava deprimido. Né? Aí nós entramos como? Abatimento de alma. Lê, pastora Rita. Não estou aqui, porque eu entendo muito pouco do assunto. Mas, assim, para me aprofundar, nós temos aqui a Lê, que é uma psicóloga, e é o grupo de apoio que está trabalhando, né, pastor? Agora de manhã, a pastora Sônia falou sobre isso. Mas, hoje em dia, queridos, mas isso não vem de agora. Eu comecei a dar uma pesquisada. O que é esse abatimento de alma? Né? Que o salmista coloca aqui. Estava muito abatido. Né? Abatido. Muito triste. Mas ao mesmo tempo, querido, ele conversava com a sua alma. Você percebeu isso? Que o salmista, ele falava com a sua alma. Né? Mas eu falei, eu preciso ir mais a fundo entender. Aí eu comecei a ver, queridos, que isso não é coisas de alguns séculos passados. Não. Esse abatimento de alma, esse espírito abatido, prostrado, deprimido, que muitas vezes chega a pedir a morte. Acontecia também com os grandes heróis do passado, com grandes homens de Deus. É que dá a impressão, queridos, que o cristão, ele tem que ser sempre o super-homem ou a mulher maravilha. Principalmente nós, pastores queridos. Nós somos feitos de carne e osso. Como todos vocês estamos sujeitos, queridos, a entrar também numa situação assim. Olha aqui. Se foi Davi, é um homem segundo o coração de Deus. Não é isso? Um homem que tinha do bom e do melhor. Né? Tinha riquezas, mas as circunstâncias da vida, o levou a escrever este salmo. Os irmãos estão entendendo? Deixa eu achar aqui, querido, só me localizar. Eu pulei a página aqui. O salmista estava passando por um tempo de adversidade. Sua alma estava abatida, mas ele tinha a consciência de que as coisas não podiam ser do seu jeito. As circunstâncias impediam que o salmista se reunisse no templo para adorar o Senhor, mas descobre que não tinha motivo para se queixar, porquanto o Espírito do Senhor caminhava com ele, controlando todas as circunstâncias, de modo que lhe produzissem um coração verdadeiramente sábio e grato, e contribuísse para o seu bem eterno. Queridos, como eu estava dizendo, eu fui mais a fundo e fui pesquisar. E alguns homens de Deus, eruditos mesmo na palavra, grandes
grandes homens, pregadores do passado, queridos. Eles nem existem mais, mas são homens que deixaram um legado muito lindo, né? Uma é o Spurgeon, né? Que é a igreja, a riqueza, não pastores. Ele diz que ele já se preocupava naquela época com a situação de alguns irmãos. Ele percebia que as coisas não estavam bem. Eles não estavam bem espiritualmente. E isso o preocupava. E ele chega à conclusão, não vou entrar em detalhes porque eu trouxe algo de um outro pastor, mas ele se preocupava com a situação espiritual dos irmãos. Ele percebia, né? Então, ele diz assim que sem descobrir a cura, a causa do problema, não tem como curar. Olha o grupo de apoio, queridos. Pastor, eu não vim com essa intenção, em nome de Jesus, eu não esperava, mas eu creio que Deus está direcionando um grupo de apoio. Amém? Então, queridos, se não descobrissem a cura, então eles começaram a fazer, pastor, trabalhos com a palavra. E justamente neste salmo, coisa que eu não sabia. Eu peguei o salmo. Esse salmo mexeu com o meu coração, anotei ele na hora, escrevi algumas coisas. Mas eu não imaginava a profundidade desse salmo, confesso para os meus irmãos. E eu tive uma semana corrida. E aliás, não era o meu dia de ministrar. Mas eu não imaginei que a minha semana fosse tão difícil assim. E ontem, cheguei a um ponto, gente, porque é muito profundo, pastores. Eu falei para o meu esposo, eu não estou conseguindo fechar a mensagem. É muita coisa. E eu ia ficar, precisava não sei quanto tempo. E às vezes a gente já fala demais, pastor, já tem. Acaba falando demais. E eu falei para o meu esposo, eu não vou conseguir fechar essa mensagem, eu não estou conseguindo, chorei. Falei, o que está acontecendo comigo? Mas não é, queridos, é o peso da palavra. É muito mais profundo do que isso que eu estou passando para vocês. Aí eu fui, tomei um banho, dobrei meu joelho no quartinho, falei, Senhor, o que está acontecendo? Não é para mim pregar. E fiquei, queridos, e não conseguia, nunca passei por isso. Porque conforme você vai, às vezes você lê alguma coisa, você dá uma pesquisada, o Espírito também vai acrescentando, vai trabalhando no teu coração. Mas é muito forte, é um peso muito grande o que o salmista estava vivendo. Aí meu esposo falou, vou ver uma mensagem aqui. Mas era um desafio para mim. Eu falei, Deus tem algum propósito, eu não vou entregar os pontos. Não vou entregar os pontos. Eu sei que eu fiquei até 2 horas da manhã. Mas também não sei se eu concluí. Não cheguei aonde eu queria. Mas não importa. Importa que é o suficiente que o Espírito me deu. Então, queridos, o salmista aqui, na verdade, ele nos ensina como lidar com esse sentimento de alma. É isso. Por isso que é um salmo didático. Eu falei erudito? Didático, desculpa. Ele é um salmo de ensinamento. Aí nós percebemos que, se nós estendermos até o capítulo 43, nós vamos ver que, por 3 vezes ele faz esta pergunta. Ele conversa com a sua alma. Ele conversa com a sua alma. Ele tem um diálogo com a sua alma. Você já tentou conversar com a sua alma? Você já conversou? Você já chegou alguma vez assim que você fala, Ruth, filha, presta atenção, não é bem assim, já faça isso, sabe? Sérgio, desperta. Eu já senti muitas vezes falar, Ruth, o que você está fazendo? Né? Alguma coisa assim. Presta atenção, mulher. Não é? Mas o salmista, ele conversa com a sua alma. E é interessante que eu como estava dizendo, por 3 vezes ele diz assim: por que estás assim tão abatido, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Aí vem a resposta. Não sei se você está assim abatido ou não.
Mas se você estiver, aqui está, olha. Deposita tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. É uma resposta para nós. Em quem você tem colocado a sua esperança? Você tem um Salvador, não é verdade? Coloca a sua esperança em Deus. 42:11, novamente o salmista. Porque estás assim tão triste? Agora ele fala da tristeza, porque o abatimento é tristeza de alma. Ó minha alma, por que te martirizas? Quantas vezes a alma da gente fica ali, né? Ela nos chicoteia, né? Ela judia da gente. Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em... Novamente, deposita, põe a tua esperança em Deus. Porque ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Então, primeiro, Ele é o meu Salvador. E Ele tem, a presença dEle é salvadora. Esse é o nosso Senhor. Porque estás abatido, ó minha alma, 43, aí que eu falei, vamos estender um pouquinho, 5. Porque, na verdade, um poema é sequência do outro, tá, queridos? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te afliges sobremaneira. Quer dizer, a situação estava ficando mais angustiante, mais forte, dobrada, né? Dentro de mim. Deposita toda a sua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Uma vez eu estava conversando com minha irmã e estávamos até falando que às vezes não dormi direito à noite. Eu sei que tem muitas pessoas que têm esse problema, tem até um nome, né? Não vão me lembrar. Insônia, né? E eu até disse assim na hora, eu falei, meu amor, eu me apego nos salmos. Sabe? Depois eu falei, nossa, que jeito que eu respondi, né? Aí no outro dia eu falei assim, meu amor, conversando de boa, eu falei, meu amor, eu leio os salmos. Mas outro dia eu falei assim, você entendeu o que eu quis dizer? Porque eu falei, de repente, a forma, né? Não, mas não foi assim, né? É que eu quis dizer, realmente, queridos, o Salmo do Senhor, os Salmos, é precioso, né? O salmista fala que ele deita e logo ele pega no sono, porque o Senhor, né, o faz repousar em segurança. Tem uma passagem, eu não vou me lembrar agora, mas ele diz que até a noite, no seu sono, e eu tenho pedido isso, o Senhor fala com ele, e não fala. No nosso sono, o Senhor fala conosco. É lindo. Ele é tremendo, esse Deus. Querido, tudo que nós precisamos em Deus, nós encontramos. Tudo que nós buscamos nele, nós achamos. E o salmista, ele tinha essa consciência. Porque ele conversa com a sua alma. Ele conversa com ele. Oh, grande Deus. Mas muitas vezes, queridos, as circunstâncias em que vivemos, elas caminham fora do tempo de Deus. Tá? Muitas vezes nós estamos passando por adversidades, por tantas coisas, que nós esperamos. Mas nem sempre essas coisas caminham no tempo de Deus. E quando, querido, nós queremos que as coisas aconteçam fora do tempo de Deus, que eu vejo que esse é um grande problema para nós.
nós machucamos a nossa alma. Vocês sabiam? Tem muita gente que não consegue avançar, que não consegue descansar no Senhor, porque está esperando coisas acontecerem. E como não aconteceu, a alma está ferida, fica machucada. E contra quem? Contra Deus. É sempre Deus. Queridos, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Agarre-se na palavra do Senhor com toda a tua força. As circunstâncias da vida, ela vem. Basta aquilo que nós precisamos, que são coisas que para nós, coisas importantes para nós, e que muitas vezes a gente precisa daquilo, mas a gente não vê resposta naquilo. Nós esmurecemos, nós enfraquecemos, sabe, queremos desistir. Queridos, se agarre na palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus representa na tua vida. Olha o salmista, que ele fala: quem é Deus? Pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Deus, né? Porquanto ainda o louvarei por tua presença. Ele é o meu Salvador. Quem é o teu Deus? A quem você tem buscado? A quem você tem servido? Se agarre, querido, a palavra, se agarre às promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu sei que é em Hebreus 13, que o Senhor diz: nunca te deixarei, não é isso? Hebreus 13, 15, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Queridos, lança isso para o teu coração, sabe? Quando você está aí na adversidade, lança isso para o teu coração. Deus tem uma saída. E como Ele tem. Às vezes, querido, nós nem estamos esperando algumas coisas. Ou talvez você pediu já muito tempo atrás e você até se esqueceu. Há pouco tempo, apareceu uma oportunidade para nós de um negócio, que eu precisava vender aquilo. Mas, como a pessoa estava distante, e a pessoa que estava intermediando não falou mais nada, não conseguimos nem ligar. De repente, uma coisa assim, falei, puxa, eu vi na hora, nossa, que bênção, mas fiquei com receio. O Espírito de Deus, Ele não nos deixa enganado. Mas eu não esperava aquilo, assim, quando aconteceu. Aí o que eu fiz? Eu fui ligar para a minha contadora, para que ela pudesse confirmar para mim se aquele cresci, né? Que é de um corretor, cresce, né? Estava ativo de quem era, mas isso daí também, uma pessoa que está distante pode pegar o crédito de qualquer uma outra pessoa, não é? E de repente ter passado, e eu fiquei insegura. E aquilo me incomodou, porque era um negócio que eu queria. E é interessante que a gente já tinha orado muito tempo. Aí eu falei, Senhor. Aí eu tinha que dar uma resposta para ela. Eu comecei a falar, olha, eu vou ver, eu preciso falar. Não é só meu. Eu preciso falar com a pessoa, com o meu sócio, para ver, né? Se ele precisa passar os documentos. Mas, eu falei, Senhor, era para a resposta na segunda. Foi numa sexta, na segunda. Na noite do domingo, na madrugada, o Senhor me incomodou. Eu falei, vou orar. Falei, Senhor, o que eu faço? Porque a pessoa me deu o endereço dela. Mas era muito, eu não me sentia confiança. Ainda perguntei, você tem algum lugar que eu possa ir para a gente poder? Não, nem adianta você vir, tal. Eu acho uma coisa estranha. Eu já faço os papéis aqui. Falei, Senhor, a gente vive num mundo, queridos, também serve de alerta. É um testemunho, mas que muitas vezes serve de alerta. A gente tem que estar atento a tudo hoje em dia. Aí eu peguei, quando eu levantei da oração, o Senhor falou,
quando me tocou, fala a verdade. Eu falei, meu Deus, fala a verdade. Quando foi na segunda, o telefone toca. E eu falei, ai meu Deus, mas eu preciso atender, né? Celular. Eu esqueço. O celular preciso atender. E aí, atendi, ela falou, e os documentos? Estava muito ansiosa com os documentos. Eu falei, olha, querida, nós vamos aguardar, não estamos nos sentindo assim ainda confortáveis para enviar os documentos, a gente vai esperar um pouco mais, tal. Ela pegou, desligou, até hoje não me ligou mais. Mas não é, eu estava dizendo que eu liguei para, olha como Deus faz. Na sexta-feira mesmo que essa pessoa me ligou, eu liguei para minha contadora. Gente, por isso que eu falo, acontece umas coisas que não tem como explicar. Ela falou assim, ela me chama de irmã, a gente se trata com irmã, que ela é uma irmã em Cristo. Ela falou, irmã, eu estava falando para ela, eu tenho um negócio para vender. Ela, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você, ela nem sabia o que eu ia pedir. Ela falou assim, irmã, você tem alguma coisa assim para vender? Aí ela falou assim, vende para mim, que eu estou com dinheiro. Olha só, eu estou com dinheiro. E eu não quero guardar esse dinheiro. O pessoal estava todo aí preocupado, o pessoal todo preocupado, né? Ela falou, eu não quero guardar esse dinheiro. Aí eu falei, Senhor, mas sem ela saber, eu fui conversar com ela. Eu falei, ó, o lugar está feinho. Já pintei, aí fui com ela. Gente, foi uma coisa, quando é de Deus, queridos, não tive dor de cabeça, tudo fluiu. Ela é uma contadora também muito habilitada, sabe? Sem problema, eu falo, como Deus, é um testemunho também. Como Deus é lindo, como Deus é tremendo, como Ele é fiel, né? É as coisas que Deus faz que nos surpreende. Ele não deixou entrar, né? Por uma situação talvez delicada, não sei, que poderia, né? Acontecer. Oh, querido Deus. Quando o abatimento de alma é um sentimento comum. O abatimento de alma é um sentimento comum a todos os santos de Deus. Sejam eles grandes ou pequenos. Ninguém está imune do sentimento melancólico que nos abate. O salmista nos revela que a sua alma estava abatida. Em que estado ela se encontrava? Muitas vezes, querido, a alma se abate quando ela fica privada da comunhão com Deus, que era o caso do salmista aqui. Ele não estava podendo ter aquela comunhão. E muitas vezes, alguns eruditos remetem que naquela época que Davi trouxe a arca, né, da casa de Obed-edom, e ele trouxe a arca, e chega ali, ele começa, e ele vem dançando, cantando, né? Então nos remete a isso, a alegria dele, né, de adorar o Senhor, né? A arca estava voltando de novo para o seu povo, para Jerusalém. E ele ainda cita assim, como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti. Ele tinha sede de Deus. Ó Deus, tenho sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei estar na tua presença? Esse era o desejo do salmista, estar na presença de Deus. Veja bem, queridos, muitas vezes nós não recebemos coisas porque nós pedimos o que nós queremos. Não é assim? Muitas vezes nós pedimos para Deus só aquilo que nós queremos. E geralmente só benefícios para nós. E muitas vezes Deus não responde, sabia? Por quê, queridos? Porque Deus, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Eu li isso, eu falei, poxa vida, eu nunca me atentei para isso. Você já pensou se Deus fosse dar tudo que a gente quer? Tem coisas que nem seria bom para nós. E Ele sabe. Por isso que quando Jesus, na sua oração, Ele diz que, Ele ora ali o Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Ele diz que o pão nosso,
Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Também tenho lançado isso para o meu coração. Porque às vezes nós queremos. Mas não, é o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. É a porção para aquele dia, não era assim? O povo lá no deserto, o Senhor não provia a porção cada dia. Mas muitas vezes nós não queremos só a porção de cada dia, não é? Não estou dizendo, queridos, que vocês não possam pedir. Acho que os irmãos estão me entendendo. Mas muitas vezes nós pedimos coisas que não são necessárias. Sabe, queridos? Não são necessárias. São para usar no nosso bel prazer, né? Como eu disse, todo sofrimento tem uma causa para a cura. O notável pregador, pastor do passado, Dr. John Henry Jowett, em uma carta pessoal a um amigo, ele escreve. Olha só, gente, achei muito forte, assim, ele abrindo o coração para um amigo. Não quero que você pense que eu sou santo. Grande homem de Deus, já partiu. Você parece imaginar que não tenho altos e baixos, mas apenas uma condição elevada e inabalável de realização espiritual, com alegria e tranquilidade ininterrupta. Quer dizer, o amigo pensava que ele, só vivia ali, numa condição elevada e inabalável de realização espiritual, com alegria e tranquilidade ininterrupta. De maneira nenhuma, exclamação. Muitas vezes me sinto completamente desprezível e tudo parece mais escuro. Abrindo o coração para um amigo. Muitas vezes sinto como se a minha vida religiosa tivesse acabado de começar. Como se eu estivesse no jardim da infância. Mas geralmente consigo rastrear esses períodos miseráveis, chegando a alguma causa pessoal. A primeira coisa a fazer é tratar da causa e seguir novamente em direção à luz. A noite passa, o dia clareia. Atrás das nuvens escuras, o sol brilha. Queridos, e essa luz aqui então, que ele fala, é uma luz incomparável. É uma luz especial. É a luz de Jesus. E ele pode curar a alma do doente e do aflito. Grandes instrumentos de Deus viveram momentos de grande angústia. Aqui fala de Elias, né? Elias fugindo de Jezabel, estava embaixo de um pé de zimbro. E ali, ele fala para o Senhor que ele não aguentava mais. Ele pede a morte. Não aguento mais, Senhor. Não é isso? É mais profundo que isso. Eu não vou abrir, queridos, porque o tempo já se vai. E ele pede a morte ao Senhor. Davi, homem segundo o coração de Deus, no Salmo 38:8, Elias, 1 Reis 19:4, se os irmãos quiserem anotar. Salmo 38:8, Davi, o homem segundo o coração de Deus, também chegou a esse nível. Ele chegou a pedir a morte também. Tal era a sua aflição. Jonas 4:3, livro do profeta Jonas. O ódio e a amargura tomou conta do coração de Jonas. Ele preferia morrer do que passar a mensagem que Deus tinha dado para ele. De salvação, para levar aquele povo à salvação, para chamar aquele povo à salvação, para despertar aquele povo. Ele preferia a morte. Olha a situação.
2 Coríntios 1:8, Paulo, o homem que foi levado até o terceiro céu, passou por momentos de profundo abatimento. Paulo também, gente, a história de Paulo, que há pouco tempo trouxeram aqui na igreja, e até eu estou também lendo ali as cartas. Meu Deus, que homem, né? Que nível, que vida, que nível espiritual que ele chegou, mas ele também desejou a morte. Parece que nós, quando estamos falando isso, parece, queridos, uma coisa de outro mundo. Não, né? Parece que é uma coisa assim, meu Deus, que a pastora... Os irmãos veem para receber coisas boas, né? Notícias, mas, querido, tudo isso é para trazer cura. E a resposta está nos salmos que nós lemos. Nos capítulos, nos versículos, na verdade, dos salmos. Para trazer cura para a alma abatida. Lucas 22:44. Jesus, mais do que Jesus teve abatimento de alma. Ele teve abatimento. Jesus, ele tinha comunhão direta com o Pai. Direta com o Pai, mas ele sentiu o peso que vinha sobre ele, que é por causa dos nossos pecados. Mas ele chorou, não é? E foi gotas de sangue. Olha o peso, queridos. Já pensou? O nosso Senhor, glória a Deus, mas que é vitorioso. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Deus. Se entrarmos nesta depressão, isso não significa, querido, se caso estivermos passando por uma situação assim, eu não sei se você está ou não, mas isso não significa que você não tem comunhão com Deus, ou que você está afastado de Deus. Porque os grandes homens aqui, todos eles, tiveram comunhões plenas com o Senhor. Foram grandes homens, né? Percursores, que foram instrumentos usados, né? Percursores que deixou essa história para nós, história de vida. E todos eles, queridos, foram mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu deixei aqui, deixa eu ver se eu acho. Marquei um versículo, mas eu não vou achar aqui. Não estou achando, porque é tanta coisa que a gente anota. Oh, Deus querido. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O salmista, ele enfoca muitas vezes sobre esperar, sobre uma espera. Ele incentiva a alma dele. Por que estás abatido? Espera em Deus. Ele coloca toda a esperança em Deus. E ele nos incentiva a isso. Porque ele sabia que Deus ia fazer algo. Ele sabia que Deus ia tratar. Que Deus tinha resposta. Que aquele tempo na vida dele ia passar. Então, lá em Isaías 57 diz assim. O Senhor muitas vezes, querido, ele se cala. E como eu disse, o que causa muitas vezes ferida na alma é o tempo de espera. Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus, né? Isaías 54, 7, ele diz assim: por um breve momento eu a abandonei, mas com profunda compaixão
eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, queridos. O salmista aqui, ele lamenta isso, né? Ele sente tudo isso, né? Deixa eu ver se eu acho. Contudo, durante o dia o Senhor concede. Ele diz, contudo, durante o dia o Senhor concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está a sua canção e o louvor. E a minha canção ao Deus da minha vida. É uma que ele declara. Não vou achar agora. Ele pergunta por quê, né? Ó Deus, esmoreci aqui no sexto. Ó Deus, está amorecida a minha alma. Por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Mizar. Mas não é esse ainda. É um pouco mais para frente. Mas ele questiona a Deus, assim, queridos, porque ele estava esperando uma resposta de Deus. E parece que a coisa não acontecia, não vinha, né? Então, estou dizendo aqui, o Senhor está dizendo aqui que para ele, para Deus é só um instante, né? Para Deus é só, por um instante ele esconde o seu rosto. Mas com bondade eterna, ele diz, terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim isso é como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornaram a cobrir a terra. De modo algum, de modo que agora jurei não ficar irado contra vocês, nem tornar a repreendê-la. Para Deus é só um momento, um pequeno momento. Para nós, parece ser um abandono. É o que eu, não sei se eu fui clara, que eu me perdi um pouquinho aqui, mas o salmista, ele sentia isso, um abandono de Deus. Parecia que Deus tinha abandonado, né? Então por isso que mas ele não perdeu ele se expressa assim, né? Como se fosse um abandono, mas ele não perdeu a esperança. Ele continuou a esperar. Ele continuava a esperar. Queridos, eu espero que os irmãos tenham entendido esta palavra, que o Senhor tenha tratado o coração dos meus irmãos. Eu não sei, queridos, a necessidade de cada um. Eu não sei como está o seu interior, né? Eu não sei como está a sua alma. Mas cuide da sua alma, queridos. Converse com a sua alma. A nossa alma não pode estar doente. Uma alma doente, todo o corpo nosso vai padecer. Não pode estar doente. Procure em Deus uma solução. Procure em vidas que você possa confiar e te ajudar. Viu, queridos? Vidas que possam te dar o apoio que você necessita. Não tem necessidade de sofrermos sozinhos, sabe? Ficarmos calados, amargurados e achar que não tem solução. É um trabalho muito sério. Agora eu quero reforçar mesmo. É um trabalho muito sério, são pessoas responsáveis. Viu, queridos? Venha participar. Vai ser bênção para a tua vida. Para todas as nossas vidas, né? Todos que puderem estar aqui. Amém, queridos? É um acolhimento, viu? E se apegue na palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Medite a palavra do Senhor. Como diz ali, no Salmo 119, se eu não me engano, no 105. Guardei a tua palavra, Senhor. Acho que é 119, 111. Guardei a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo também, 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, olha, o salmista estava saudoso de estar na casa do Senhor, de estar no templo adorando o Senhor.
Esse desejo tem que arder no nosso coração, queridos. Enquanto há tempo. Porque a noite vem. E tem até um versículo que diz: a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Os irmãos estão entendendo? Então, alegra o teu espírito. Venha com alegria para a casa do Senhor. Você será edificado a cada domingo, a cada manhã. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus, louvado seja Deus. Querido e amado Deus, fecha os teus olhos, mas antes, deixa eu falar uma coisa para você, ou fazer um convite. Se você quer receber uma oração especial, quer vir à frente, eu não sei a tua necessidade, ou se você quer ter um encontro, né, com essa luz. Pergunta para a sua alma agora. Alma, alma, alma. Oi. Alma, você precisa de Jesus. A equipe de louvor pode subir, queridos. Alma, você precisa de Jesus. Alma. O Senhor quer te trazer vida, quer te curar. Tem alguém que gostaria de receber uma oração especial nessa manhã? Gostaria de receber? Vem à frente, vem à frente. Glória a Deus. Tem mais alguém? Apagaram as luzes. Isso, prazer, querido. Seja bem-vindo. O seu nome? Mateus. Mateus, glória a Deus. Aí, ó, está na Bíblia o seu nome. Glória a Deus. Mais alguém, queridos, que quer? Manduce, querida, vem aqui na frente. Vem aqui, minha amada. Recebeu uma oração. Oh, grande Deus. Você está optando para uma oração? Já é cristão? Já. Amém. Glória a Deus. Já, a alma já está com a luz de Cristo. Tem mais alguém, queridos? Não fiquem tímidos. Não fiquem tímidos. Igreja, fiquem de pé. Você vai ser abençoado, grande Deus. Pastora Sônia. Pedi um pastor Edson. Vamos estar orando. Grande Deus. Querido e amado Deus. O Deus desta palavra, Senhor. Porque é a tua palavra. A palavra que traz todo o respaldo, todo o conforto sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Deus querido. Ela tocou vidas nesta manhã, Senhor. Que precisam, ó Deus, do teu toque. Precisam, Senhor da glória, serem renovados, ó Deus. Serem fortalecidos. Serem tratados, ó Deus, do seu íntimo. Naquele lugar, Senhor, que só o Senhor pode tocar. Que só o Senhor pode fazer, agir. Libertar, curar, meu Deus. E através, Senhor, desta palavra, que veio, Senhor da glória, como um bálsamo para as nossas vidas. Porque o salmista nos trouxe toda a esperança, ó Deus querido. Para continuar, para não desistir. Visita, Senhor, o coração da minha irmã Dulce. Visita, Senhor, o coração do Mateus. Complete, Senhor, aquilo que precisa ser completado. A tua obra, Senhor, em favor deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, mova todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, traga cura, traga força, Senhor. O amparo, o sustento. Para tudo aquilo que eles necessitam. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a tua luz, Senhor, possa brilhar nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Grande Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Renamanachurianda canta lamachá. Aleluias. Grande é o Senhor, Renamachu. É, Senhor, Renamachá, Recatalamachá. Oh, Renamachuri canta lamachá. Grande é o Senhor, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irei à glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vem, posso crer no amanhã. Porque Ele Amém. Coisa gostosa estar diante desse Deus, queridos. Estamos encerrando, né? Este tempo, eu creio que foi um tempo proveitoso, um louvor gostoso. Creio que a palavra edificou o seu coração. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor querido e amado Pai, peço, Senhor querido, a cobertura, Deus, a cobertura do Senhor sobre cada vida aqui, Senhor, sobre cada família. Oh, Deus querido, sobre cada criança, sobre cada idoso, sobre cada jovem, Senhor. Que a tua mão, Senhor, seja com eles para guardar, para livrá-los, Senhor, de todo o mal. Que o Senhor dê uma semana agraciada, abençoada, uma semana próspera, meu Deus, em todos os sentidos. No nome de Jesus. Porque a tua palavra, Senhor, nos garante que se o Senhor for por nós, repete, igreja, Senhor for por nós, quem será contra nós? Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o seu amor, igreja, seja contigo para hoje e sempre, em nome dele que vive. Aleluias, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.